A gente precisa criar e educar nossos filhos e filhas na diversidade. O machismo não é uma intolerância, o machismo é um meio de opressão. A conta social do machismo não fecha para ninguém. Como homem branco, cis, hétero, de classe média, onde eu tenho o privilégio, como que eu lido com a minha branquitude? A vitória desse atual presidente era mostrar que eu falhei. Quando eu falo o homem hegemônico mesmo. A gente vive num país onde o carnaval é maior que a licença paternidade. E ser revolucionário pode ser, inclusive, através do amor, né? Eu tento diariamente exercer micro-revoluções. Assim. Os invisíveis sempre me interessaram, não sei porquê. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Alma Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e, junto com os meus parceiros e parceiras, continuamos com a segunda parte do episódio 62 com o empreendedor social e fundador da Fordere, Leandro Crespo Ziotto, sobre a branquitude e seus privilégios, educação dos filhos na diversidade, além do nosso quadro Aspas e as ótimas dicas do Escuta Aqui. Vem com a gente que você vai curtir ainda mais a continuação dessa conversa. E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, acesse orelo.cc/almasculina e saiba mais. Nessa primeira parte a gente falou sobre conteúdo para as parentalidades, articulação das masculinidades, falamos muito sobre a necessidade de destruição de determinados paradigmas que a gente ainda carrega das nossas ancestralidades. A gente falou também sobre a economia do cuidado e a relação com os homens. E eu queria te convidar agora para ouvir o nosso quadro Aspas, abrindo essa segunda parte da conversa. Leandro? Aspas. Muitos de nós fomos ensinados a acreditar na existência de diferenças biológicas e genéticas entre as raças. Essa biologia responde por diferenças visuais, tais como a cor da pele, textura capilar, formato do olho e características que achamos poder ver, como sexualidade, habilidades atléticas ou competências matemáticas. A ideia de raça como um construto biológico facilita acreditar que a maioria das divisões que vemos na sociedade é natural. Todavia, a raça, assim como o gênero, é socialmente construída. Raça é um ideal social em evolução criada para legitimar a desigualdade racial e proteger os privilégios dos brancos. Raça é uma construção social. Logo, quem é incluído na categoria brancos muda com o decorrer do tempo. Um dos maiores temores sociais de uma pessoa branca é ouvir que algo dito ou feito por nós é racialmente problemático. Mesmo quando alguém nos faz ver que acabamos de fazer algo assim, em vez de responder com gratidão e alívio, afinal, agora que estamos informados, não faremos de novo, quase sempre reagimos com raiva e negatividade. Momentos assim só poderão ser vividos como algo valioso, mesmo que temporariamente doloroso, depois de aceitarmos o racismo como evitável e que é impossível escapar completamente depois de termos desenvolvido pontos de vista e comportamentos raciais problemáticos. Por que isso me perturba? O que isso significaria para mim se fosse verdade? Como essa lente muda meu entendimento da dinâmica racial? Como meu incômodo ajuda a revelar as afirmativas automáticas que venho repetindo? É possível que, pelo fato de eu ser branco, haja algumas dinâmicas raciais que não consigo ver? Estou disposto a contemplar essa possibilidade? Se não me inclino a fazê-lo, essa resistência vem de onde? Para entender o racismo, precisamos primeiro distingui-lo do simples preconceito e discriminação. Preconceito é o pré-julgamento de outra pessoa com base nos grupos sociais aos quais ela pertença. O preconceito consiste em pensamentos e sentimentos, incluindo estereótipos, atitudes e generalização baseadas em pouca ou nenhuma experiência, depois projetados em qualquer pessoa não integrante daquele grupo. A discriminação é ação baseada em preconceito. Tais ações incluem ignorar, excluir, ameaçar, ridicularizar, difamar e violentar. O racismo é uma dinâmica de amplo espectro social que ocorre em nível grupal. Quando digo que só brancos podem ser racistas, estou afirmando:
Só os brancos têm poder institucional, social e privilégio sobre as pessoas de cor. Os negros não têm o mesmo poder e privilégio sobre os brancos. Em certo sentido, a branquitude é, ao mesmo tempo, o meio de dominação, o fim para o qual a dominação aponta e o ponto de dominação que, em sua forma mais pura, em sua maior fantasia, nunca cessa. Livro Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, de Robin DiAngelo. A Robin DiAngelo é uma professora universitária, é autora, consultora em questões de justiça racial e social há mais de 20 anos. O título original desse livro, em português, seria algo como Fragilidade Branca, porque é tão difícil para brancos falar sobre racismo. Já diz a que veio. Ela convoca todos nós, brancos, essa minoria do nosso país, a abandonarem a ideia de superioridade e, de fato, atuarem no combate ao racismo. Ser abertamente racista não é algo socialmente aceito. Então, ninguém quer ser visto assim. Então, a proposta da autora é que todos comecem a ouvir melhor, estabeleçam conversas mais honestas e reajam a críticas com educação e tentando se colocar no lugar do outro. Não basta apenas sustentar visões liberais ou condenar os racistas nas redes sociais. A gente ainda hoje entende muito o racismo como um ato de violência, como a gente viu, em que 5 pessoas mataram por conta de uma cobrança de salário. A gente vê crianças negras sendo mortas cotidianamente pela polícia, por ação do Estado, e a gente entende que isso é racismo. Não, racismo está na base da nossa maneira de ser, essa invenção que os brancos criaram para dominar os negros, e como que isso está muito relacionado a machismo, a homofobia, a classicismo, a tudo que é gostoso nessa sociedade, aquilo que é gostoso de viver e lidar nessa nossa sociedade. E aí eu queria te perguntar, Leandro, você falou muito sobre a questão dos privilégios na nossa primeira parte, né? Como é que você lida com essa questão da branquitude na educação do Vini, que é seu filho? E você acha que é possível trazer um pouco mais de consciência para essas crianças sobre esses privilégios? E você que atua no campo que é extremamente machista, masculinista e branco, que são as empresas, como é que você tem sentido essa abordagem dentro desses ambientes? A minha relação com o Vini, eu aprendi uma coisa muito importante com um amigo querido, que é o Humberto Baltar, do coletivo Pais Pretos Presentes. Humberto fala uma frase que eu acho linda, que é: a gente não tem que criar e educar nossos filhos para a diversidade. A gente precisa criar e educar nossos filhos e filhas na diversidade. Isso é lindo. É importante nós colocar os nossos filhos com acesso de outros territórios, de outros ensinamentos e de outras pessoas. A tal da brincadeira do ombro, você olhar à sua volta e se ela for majoritariamente masculina, branca ou da sua própria classe social, você precisa começar a confrontar isso. Então, acho que a gente, como educadores, pais e mães, avós, qualquer adulto que tem sobre a sua responsabilidade a criação e a educação de uma criança e adolescente, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. E eu acho isso bárbaro, por quê? Porque, mais uma vez, citando Paulo Freire, né, a gente aprende ensinando e ensina aprendendo. E nós, pais, mães ou cuidadores no geral, quando a gente se esforça para educar e criar nossos filhos na diversidade, a gente aprende também, concorda? Porque cada vez que eu tento passar mais isso na educação e criação com o Vinícius, eu aprendo. Aprendo o que eu não aprendi no passado. Eu fui criado numa cultura extremamente machista e classista, homofóbica, racista. O racismo, o machismo e assim por diante são todos filhos e filhas do patriarcado, do capitalismo, que são meios de opressões. A gente precisa só tomar muito cuidado com isso. O machismo não é uma intolerância, o machismo é um meio de opressão. O racismo não é uma intolerância, o racismo é um meio de opressão. Então são estruturais. E essas estruturas precisam ser combatidas. Eu, como pai, eu tenho um papel fundamental de ou perpetuar o machismo ou romper o machismo na criação do Vini. Eu crio um menino, é uma responsabilidade enorme criar um menino na nossa sociedade, para ele não ser homofóbico, não ser racista, não ser classista e assim por diante. Porque isso nos obriga a ter esse esforço. Agora, nas empresas, está longe do ideal, mas a água está batendo na bunda deles. Quando eu faço uma reunião com líderes empresariais
e eu tendo muito a ser provocativo, acho que o meu papel é esse, inclusive o meu papel social, como homem branco, cis, hétero, de classe média, onde eu tenho o privilégio. Como que eu lido com a minha branquitude? Eu tento cada vez mais ter noção do que essa branquitude me proporciona de privilégios, como a minha branquitude, a minha forma de performar a minha vida impacta a mim e aos outros. Então, ter esse senso de coletividade. E já que eu gozo de privilégios, quando eu estou nesses lugares que me abrem as portas, é eu poder hackear meio por dentro. Eu nunca vou esquecer um papo que eu tive com a Sueli Carneiro, do portal Gala10, era pós-2018, né? O atual presidente tinha acabado de ganhar. E aí eu fui abraçá-la, e aí eu falei assim, aonde a gente errou, né? A vitória desse atual presidente era mostrar que eu falhei. Quando eu falo o homem hegemônico mesmo. Aí ela falou assim, Leandro, agora, daqui nos próximos anos, você, como homem branco cis hétero de classe média, o seu papel é mais fundamental do que eu, uma mulher negra de terceira idade. Porque você vai poder chegar e vai poder provocar esses outros homens com mais facilidade do que eu não vou ter condições de chegar. Eu falei, caramba, é verdade, né? Então eu, dentro da minha branquitude, eu tento engajar e provocar outros homens nessa destruição. E quando eu falo destruição, mais uma vez, não é da destruição violenta contra um outro ser humano. Eu nunca serei violento contra outro ser humano. É da destruição de uma estrutura que está sendo violenta com nós. Porque o machismo é óbvio que tem uma hierarquia de benefícios, mas o que eu quero mostrar, inclusive para esse homem branco, hétero, cis, a conta social do machismo não fecha para ninguém. Ninguém sai ganhando. Óbvio que tem pessoas privilegiadas e outras oprimidas, mas a conta social não fecha para ninguém, porque enquanto você, homem, não se sentir à vontade de performar uma masculinidade livre, onde você tem que ser violento porque você é cobrado para ser violento, você tem que performar a caixa do homem, né? Do Paul Kivel fala isso. Não é que todas as características que estão naquela caixa do homem são negativas, mas nos colocar onde a gente precisa necessariamente só exercê-las, só isso já é castradora e tóxica, né? E voltando para as empresas, o que eu falo para os líderes empresariais, em tom de provocação mesmo, é falar assim, não tem mais volta esses temas. E aí o que vocês querem? É serem pautados ou vocês querem pautar sobre o tema? Porque ter volta não terá mais. O seu colaborador vai começar a te questionar sobre isso, o mercado consumidor do seu produto vai te questionar sobre isso. Óbvio que a gente só precisa tomar cuidado, porque esses temas podem ser esvaziados, o debate sobre esses temas, porque eles podem ser facilmente cooptados. Então, aquela questão da empresa que quer colocar uma mulher trans na sua propaganda comercial, mas não contrata pessoas trans. Ou então, uma empresa que quer uma propaganda linda, uma publicidade linda de Dia dos Pais, né, de uma relação afetiva entre o homem e o pai, mas ainda dá uma licença paternidade de só 5 dias. Como assim? Como que você faz uma publicidade onde, da porta para fora, você fala que todo homem tem que estar presente na criação e na educação do seu filho e da sua filha, se você é uma empresa que só proporciona 5 dias? Ué, Paulo, a provocação que eu trago é, a gente vive num país onde o carnaval é maior que a licença paternidade. Nunca tinha pensado nisso. E mais louco é porque muitos homens não aceitam nem a possibilidade de aumentar isso. E tem uma questão que eu acho interessante sobre educação, que eu tenho pensado muito, que inclusive o Dunker trouxe na primeira parte, a Vera Iaconelli, que é uma psicóloga maravilhosa, também fala, que existem uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que ninguém vai mudar sem letramento. O que é letramento, gente? É estudar. O Google tá aí, a gente tá cada vez mais numa sociedade escapista, né? A gente fica vendo gatinhos e tiktokers e não sei o quê, enquanto tem uma série de conteúdos disponíveis para você, pai, mãe, LGBT, enfim, aprenda um pouco, corra um pouco atrás. Gerações anteriores não tiveram isso na escola, então bora aí, sabe assim, vamos correr atrás. E a Robin DiAngelo, nesse livro, que é sensacional, nem preciso recomendar porque é um dos mais vendidos no mundo hoje, ela fala que no mundo ideal ensinaríamos nossos filhos a reconhecer e a desafiar o preconceito, jamais negá-lo. Eu entendo quando você traz essa questão de educar os filhos na diversidade, mas muitas vezes essa diversidade ela está na periferia, ela está longe dessa escola particular branca. Essa empresa, por exemplo, não é só contratar a pessoa trans, é criar um ambiente para que essa pessoa se sinta parte
E como qualquer outro funcionário, trans, PCDs, enfim, gente, bora lá, porque por mais que a minha ansiedade ariana queira mudança já, já vi que vai demorar um pouco. Cá entre nós, o que nós, homens ou pessoas que nos identificamos como homens, podemos fazer para reconstruir o Brasil? Fazendo essa brincadeira freudiana de livre associação, né, de análise, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a revolução, né? Eu entendo a importância de mudanças comportamentais, eu acho que é importante a gente gerenciar nossos comportamentos, a gente pautar os nossos comportamentos diários e comportamento das pessoas que estão ao nosso redor, mas eu acho que tudo isso não adianta se nós não subirmos um pouco o degrau e chegar nas estruturas. Não adianta povoarmos magicamente as empresas de pessoas antirracistas ou antimachistas se a licença paternidade continuar de 5 dias. A conta não bate, é revolução. E ser revolucionário pode ser, inclusive, através do amor, né? Eu sempre cito a Bell Hooks porque ela, para mim, foi uma das pessoas que mais me inspira ainda diariamente. E o amor é um ato revolucionário. Ter esperança, como diz Paulo Freire, esperançar, ele transforma essa palavra num substantivo, num verbo, é isso. O cuidado, acho que são atos revolucionários. Eu tento diariamente exercer micro-revoluções. Assim. E micro-revoluções, infelizmente, gera incômodo, gera dor, gera angústia, mas tudo isso pode nutrir para coisas melhores. Hoje eu sou um homem melhor, hoje eu sou um pai melhor, eu me sinto um ser humano melhor através disso. Isso é destruir para construir. Você me fez lembrar de uma citação do Raul Misturada, que foi um músico genial que passou aqui pela Masculina, que ele falou: existem 1000 maneiras de acabar com um prédio. Você pode implodir esse prédio ou você pode ir minando a base, a estrutura dele com água até o ponto que ele destrói. Não se trata só de colocar nas suas costas a mudança, mas de entender que muitos dos problemas que estão aí estão nas mãos de poucas pessoas com poder e que a gente pode ser essa água que vá, através do amor, através da revolução, através de micro-revoluções, minando essa estrutura para que outra coisa possa nascer e possa surgir disso. Nossa, eu adorei. Só pode não, acho que a gente deve ser água, Paulo. A revolução será emancipadora e ela será fluida. Então, se para ser fluida precisa ser água. Eu acredito nisso. Você vai adorar o episódio com ele. Escuta aqui. Leandro, dicas pra gente, por favor. Cara, livros, para qualquer pessoa que estiver me escutando, leia qualquer coisa ou melhor, leia tudo de Bell Hooks. Fazendo analogia como meu filho, eu brinco que o Vinícius foi a minha pílula vermelha do Matrix. E a Bell Hooks, a segunda pílula vermelha. Pessoas que passaram para minha vida também simbolicamente foram elas. Eu vou fazer um jabá. Assista o nosso mini documentário no canal da For The Edge ou no próprio canal do Sesc. A gente, em 2020, a gente lançou um mini doc chamado Paternidades. A gente produziu junto com o Sesc e com a produtora Infame um mini documentário de 22 minutos. Uma coisa importante, a gente precisa falar de paternidades e masculinidades no plural. Traz perspectivas de várias paternidades. Então ali tem paternidade preta, paternidade trans, paternidade biológica, paternidade socioafetiva como a minha, paternidade solo. Um outro mini doc que eu gosto muito, Repense o Elogio, do Instituto Avon, mostra como os elogios de nós, pais e mães, com os nossos filhos e filhas, como esses elogios podem ser castradores e podem ser alienantes. Falar que uma menina só pode ser princesa e linda e um menino pode ser aventureiro, para mim ele é pedagógico. Assim. Eu até hoje assisto ele periodicamente. Filme Marighella. Eu me dei o prazer de assistir no cinema e foi catártico. A gente levantou, eu dei a mão a pessoas que eu não conhecia, a gente bateu palma e chorou junto, sabe? Assim, independente se você corrobora ou não com pensamento político, ideologia, eu não quero chegar a esse ponto. Eu, como Wagner Moura, eu sempre me simpatizei com o olhar que não foi contado. Os invisíveis sempre me interessaram, não sei porquê. Mas eu sempre gosto de escutar outras narrativas. Até, inclusive, para eu construir a minha própria opinião, eu sempre gosto de ver entrevistas e ler pessoas que... Até para falar assim, realmente, não concordo com você 100%. Acabei de entender. Entendeu? Eu acho que é isso que é importante. Para concordar ou discordar, você precisa saber, se informar, né? Eu aprendi com a Rita. Marx, inclusive, para escrever o Capital, ele teve que estudar muito capitalismo. O Marx não criou o socialismo. O Marx estudou o capitalismo e mostrou que ele era falho. This Is Us, né? Gente, eu não sei lidar com o This Is Us. Pra vocês terem uma noção, quando eu estou emocionalmente abalado, eu não assisto, por exemplo. Mexe comigo emocionalmente.
Pra mim, é uma das séries mais lindas que eu assisti, assim. É lindo tudo, os atores, a narrativa, a história, a construção, tudo. This Is Us está na Star Plus. Só queria trazer um dado que a gente já falou de This Is Us ao longo de todas as temporadas da Masculina, e só nesta temporada a gente está no 3º episódio. O Alexandre Coimbra Amaral também citou, e lá a gente conta um pouco sobre a sinopse dessa família, todo o desdobramento ao longo de décadas. As primeiras temporadas estão no Prime Video, a temporada passada e essa última também se passa nesse período de pandemia. E perfil de gente. Sigam o meu querido amigo Tiago, do Homem Paterno, Humberto Baltar, do Pais Pretos Presentes, o Balaio de Pais, que eu sei que já passou por aqui. Sigam uma alternativa. Sigam a For Dead, pessoal. Numeral 4, underline, DADDY. Eu sou péssimo vendedor, sabia? Mas a sua conversa já foi uma ótima venda. E todos esses perfis vão estar no nosso site, www.almasculina.com.br. E alguns que ele citou aqui, como ele já falou, já foram convidados aqui do Almasculina. Adorei suas dicas. Eu queria trazer uma dica especial para você. O documentário Pais, que está na Apple TV, que está com uma promoção de 3 meses de teste grátis, ou seja, você não precisa nem pagar, porque o catálogo deles nem é tão grande assim. Esse documentário de 2020, ele traz de uma forma muito sincera e bem-humorada as alegrias e desafios da paternidade, revelando como que 6 pais incríveis de diferentes países, inclusive Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, lidando com essa coisa de marinheiro de primeira viagem, com entrevistas, gravações amadoras, vídeos virais, depoimentos hilários. Fiquei muito emocionado com esse documentário, que é super curto, e ele ainda traz, como a cereja do bolo, depoimentos emocionadíssimos do Jimmy Fallon, do Neil Patrick Harris, do Jim Kimmel, do Will Smith, sobre o impacto da paternidade na vida deles. E ele é feito por uma atriz que também dirige esse documentário, contando sobre a paternidade dentro do ambiente familiar dela. Queria trazer uma série que também, para mim, está ali das mais necessárias, principalmente nesse momento pandêmico, que é Afterlife, Vocês Vão Ter Que Me Engolir, que está na Netflix, do genial Rick Gervais, que conta a história de um cara numa cidade super pequena do Reino Unido, que está lidando com o luto da perda da sua companheira, do amor da sua vida. E o Rick Gervais é muito reconhecido por um humor ácido, irônico. Dessa vez ele traz personagens tão engraçados, irônicos, mas fica uma coisa meio agridoce, porque as situações são muito hilárias, mas ao mesmo tempo tristes. Então vale muito a pena ver esse perfil de masculinidade que vai sendo amaciado pelos afetos, pelas pessoas ao redor. Eu amo essa série. Os episódios são curtos e são poucos episódios por temporada. Queria trazer uma dica inusitada e bastante ousada aqui, Leandro, que é um reality show que eu vi na HBO Max, que a gente fala muito da sexualização e da objetificação do corpo feminino, mas o corpo masculino e a sexualidade, a sensualidade, o mostrar-se do homem ainda é muito tabu, né? Então eu vi essa série muito buscando entender isso, que chama Em Busca de Magic Mike, que mostra homens selecionados dentre milhares para participar de um concurso. São 10 homens, a cada episódio participar por uma prova, com a chance de estar no palco do Magic Mike. Para quem viu os filmes, Magic Mike são tipo um clube de mulheres, assim, um espetáculo fixo que tem em Las Vegas para ganhar $100 mil na competição. E é muito genial porque existem corpos de todos os tipos, experiências de todos os tipos, e como esses homens vão se revelando ao longo desse reality show, e mostrando todas as travas deles relacionadas às masculinidades, ao próprio corpo, à genitalização excessiva, a ideia que eles vão construindo de performar essa masculinidade hegemônica e o quanto isso pesa na vida deles. E, por último, um filme, a gente falou tanto sobre cuidado, carga mental, o entendimento da chegada de um filho dentro de uma família, qualquer formato ela tenha. E esse filme chama Apresentando os Ricardos, que está no Prime Video da Amazon Prime. É um filme desse ano que traz Nicole Kidman e o Javier Bardem trazendo um fato real, que é os bastidores de uma semana na vida da Lucille Ball, que foi uma das comediantes mais importantes, recorde de audiência nos Estados Unidos, e como que ela vai enfrentando tanto uma perseguição política por ser acusada de socialista, comunista, e isso foi muito presente contra os artistas americanos, e hoje a gente vê isso também no Brasil numa outra perspectiva, quanto ela sofre como empresária, como dona, como uma mulher bem-sucedida,
com a possibilidade de uma gravidez, né? E o enfrentamento disso entre a carreira, o marido, o espetáculo dela, essa série cômica que ela tinha. Eu cresci assistindo Lucille Ball com meu pai, I Love Lucy. Uma grata surpresa ver e conhecer os bastidores da vida dessa super comediante. A gente fala muito de comediantes masculinos, do humor como um território masculino, e esse filme traz essa perspectiva que é bem interessante. E após a gravação, saiu a lista do Oscar 2022, que será realizado no próximo dia 27 de março. E apresentando os Ricardos, emplacou 3 indicações: melhor atriz para Nicole Kidman, ator para Javier Bardem e ator coadjuvante para J.K. Simmons. Todos já garantiram a estatueta em edições anteriores. Fique de olho. Leandro, como é que faz para te achar nas redes? Momento Jabá Forderi, por favor. Numeral 4, DADDY. A gente tem o nosso próprio site, que acabou de sair do forno, mostra um pouquinho de tudo que a gente faz. Lá tem materiais que a gente proporciona gratuitamente. A gente acabou de lançar, por exemplo, um glossário antimachista. Os documentos que são lançados, eles normalmente são mais voltados para o mercado corporativo, mas fica a dica também. A gente tem Facebook, Instagram e YouTube, e espero que vocês gostem. E sigam a gente, nós estamos abertos de coração. E se você não sabe o que fazer na sua empresa, onde você trabalha, começa a mandar o site do Forderi, Dom Masculina, para o seu coleguinha, para o tio do pavê, né, para aquele coleguinha machista, racista. Começa a mandar de presente: querido, escutei esse podcast, vi esse site, vi esse microdocumentário. Como do nada, sabe? Assim, ao invés de mandar só o gatinho, né, o vídeo do gatinho, do cachorrinho, começa a mandar assim, uns episódios do Masculina, o site da Forderi e de todos esses perfis que o Leandro trouxe aqui pra gente. E quem você gostaria de indicar para estar aqui com a gente e por quê? Humberto Baltar foi um presente que eu ganhei nesses últimos 2 anos. Olha que loucura. O Humberto hoje é uma das pessoas mais próximas a mim e a gente não se conhece fisicamente ainda, por causa da pandemia. Os nossos projetos meio que se cruzaram pelo caminho. O Humberto, ele é fundador do coletivo Pais Pretos Presentes. É um perfil no Instagram e que hoje também executa trabalhos corporativos. Eles têm outras frentes hoje. O projeto cresceu muito. E fico muito feliz de acompanhar crescimento desse projeto e de não só acompanhar, a Forderi foi parceira desse crescimento do coletivo Pais Pretos Presentes. Então, eu gostaria de trazer muito o Humberto. O Humberto é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço, é um amigo querido e um mentor também meu, assim. Toda vez que eu quero trocar, quero escutar um abraço, mesmo que seja virtual, eu normalmente o chamo. E eu sei que o Humberto vai enriquecer muito o debate. O Humberto é uma pessoa muito querida. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Leandro, já vi que a sua arianice no seu ascendente aí, virginiano, e a minha arianice, com meu ascendente em Gêmeos, vai fazer gerar muitos encontros aí, porque eu acho que parcerias a gente precisa nesses momentos em que a gente se abate diante da realidade, com tantas notícias difíceis, mas a gente vai vendo que tem pessoas aí no mundo, em pequenas ilhas de afeto, que topam virar água para minar essa estrutura que nos oprime. Obrigado, viu, querido? Imagina, eu que agradeço. Assim, eu vou realmente hoje dormir com o coração muito quentinho, com essa analogia da água, né? A água nos uniu e nos unirá a outras pessoas para minar as estruturas que nos fazem mal, para a gente construir estruturas mais saudáveis. Sejamos águas e vamos somando cada vez mais, com mais pessoas, mais água, mais pensamentos bons. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Leandro Crespo Ziotto e Christian Dunker, e também Felipe Favoretti e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Sigam a Masculina no Orelo ou na sua plataforma de podcast preferida para não perder nenhum novo episódio. Você já tem um encontro marcado com a política e ativista dos direitos negros e LGBTQIA+, Erika Hilton, e o chefe de cozinha e empreendedor social Davi Hertz, que também é cofundador da Gastromotiva. Essas conversas estão imperdíveis. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube e participe do nosso canal no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Almasculina ou acessar t.me/almasculina.
Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www.almasculina.com.br. E se você quer levar o conteúdo do Almasculina para sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato@almasculina.com.br. Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades para quem se identifica como homem ou convive com um. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site orelo.cc/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. Gostaria de agradecer também aos nossos convidados, Leandro Crespo Ziotto e Christian Dunker, também Felipe Favoretti e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Almasculina é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos, Vitor Vieira Fotografia, Luísa Guimarães nas mídias sociais, @luisa.fguimarães, Glaura Santos, @Glaura Santos, e Soraya Azevedo, @Alves de Azevedo Soraya, na colaboração, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado. Cuide-se, vacine-se e até semana que vem.